Olá, meu nome é Paloma, eu sou aluna da disciplina Sistemas Distribuídos e Redes de Computadores e hoje eu vou falar sobre roteamento e servidores HTTP, DHCP e DNS, com base nessa rede que está sendo apresentada. Inicialmente eu vou falar sobre roteamento. Nesse caso dessa rede nós temos 5 roteadores, né? E para que um pacote saia de uma rede e chegue em outra rede, é necessário que os roteadores tenham tabelas de roteamento, nas quais são definidas rotas ou caminhos pelos quais os pacotes devem seguir para chegar na rede de destino. Então, por exemplo, no caso desse roteador aqui, tem a opção estática de roteamento, no qual a gente define a rota. Mas para essas redes em específico, foi escolhido o roteamento dinâmico. Nesse roteamento, nós escolhemos o protocolo RIP. É utilizado o protocolo RIP. É definido as redes às quais o roteador está conectado. Então, no caso desse roteador aqui, que foi que eu cliquei, foram adicionadas as 3 redes às quais ele está conectado. E então, o roteamento é feito de maneira dinâmica. Agora eu vou falar um pouco sobre os servidores. Nesse caso aqui, nós temos 3 tipos de servidores, né? 2 servidores HTTP, um servidor DHCP e um servidor DNS. Falando um pouco sobre o servidor DHCP, esse servidor ele fornece endereços IPs para as máquinas que estão conectadas na mesma rede que ele, em uma ordem específica e com base na faixa de endereço que foi definida para ele. Então, se eu vier aqui nesse servidor, na opção Serviços e clicar em DHCP, dá para a gente notar aqui que a gente definiu o endereço IP inicial, né, e a quantidade de endereços IPs que ele pode disponibilizar para as máquinas que estão na mesma rede que ele. Vale ressaltar que tanto os servidores quanto os roteadores aqui possuem endereços IPs fixos. Então, se eu vier aqui em desktop, no caso desse servidor, por exemplo, e IP, a gente vai ver que ele foi configurado de maneira estática, então o endereço IP dele é fixo. Se eu pegar um roteador aqui, como exemplo, também dá para notar que foi definido de maneira estática os endereços IPs. Nesse caso, tanto o endereço de internet foi definido de maneira estática, quanto o endereço LAN. Falando um pouco sobre os servidores HTTP. Se eu vier nesse servidor aqui, né, clicar em Serviços, vier em HTTP, ativamos aqui a opção HTTP, e é importante analisar que, quando a gente quiser fazer uma requisição para esse servidor, o que vai aparecer para a gente é essa página aqui, index.html. Nesse caso, eu fiz uma modificação, coloquei aqui tarefa de redes, né? E no caso desse servidor HTTP2 aqui, eu coloquei HTTP2, né? Aqui em cima. Então, se eu pegar esse PC3, por exemplo, e vier aqui em um web browser, e colocar o endereço IP, deixa eu só pegar o endereço IP dessa máquina, que foi definido de forma estática. Se eu pegar esse endereço IP e colocar nessa máquina aqui, o que vai aparecer para mim é a página index.html desse servidor HTTP2. Agora, se eu quiser colocar o endereço IP dessa máquina, o que vai aparecer para mim é o index.html daquele HTTP1. Aí, tarefa de redes. Agora, vale ressaltar que é inviável ficarmos colocando endereços IPs desses servidores HTTP. Então, entra a importância do servidor DNS. O servidor DNS ele fornece nomes a domínios. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, um domínio www.re.cefetmg.br e esse outro domínio aqui, www.avalia.org, em cada um desses servidores HTTP, se eu vier aqui na opção servidor DNS, eu adicionei aqui 2 domínios, os 2 que eu já citei, e coloquei os endereços IPs correspondentes a cada servidor HTTP que vai responder pela requisição relacionada a esses domínios. Dessa forma, se eu pegar, por exemplo, esse computador aqui, vim em um web browser,
e colocar o domínio www.ere.cefetmg.br, o que vai aparecer para mim é o index.html que está no servidor HTTP1. Isso mesmo, tarefa de redes. Agora, se eu colocar www.avalia.org, vai aparecer para mim o index.html do HTTP2. Isso aí. Gostaria de agradecer pela atenção.